Salmo 91 não tem poder assim. Eu acredito que você já tem ido em alguns lugares onde a Bíblia está aberta no Salmo 91. Também existem muitas casas onde as pessoas deixam a Bíblia na prateleira com o Salmo 91 aberta. E algumas empresas também seguem o mesmo ritmo ou ritual, deixando ali a Bíblia aberta no Salmo 91, até porque esse salmo é um salmo que traz segurança para aqueles que confiam em Deus. Mas será que esta Bíblia aberta, ela tem realmente esse grande poder que as pessoas acham que ela tem? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar a sua curtida e vamos estudar o texto. Este salmo ele expressa a segurança daqueles que confiam plenamente no Senhor. É um salmo que assegura que Deus é o nosso refúgio e que podemos buscar a sua proteção em tempo de perigo espiritual e também físico. Mas será que só pelo fato da Bíblia estar aberta dentro da casa ou dentro da empresa já tem proteção ali só por causa que a palavra está aberta ou só porque a Bíblia está aberta? Com certeza não. Muitas pessoas pensam que por a Bíblia estar aberta o mal vai chegar, o espírito maligno vai chegar na porta da casa, vai se deparar com a Bíblia aberta no Salmo 91 e o inimigo vai voltar para trás. O inimigo não vai ter poder de entrar naquela firma, naquela empresa, naquela casa, só porque a Bíblia está aberta. É falta de conhecimento bíblico, porque as pessoas acham que a Bíblia é como um amuleto. É a mesma coisa que você carregar a Bíblia. Você pode carregar a Bíblia embaixo do seu braço, mas se você não aplicar ela na tua vida, ela não vai fazer diferença nenhuma dentro da tua casa ou até mesmo na sua família. Este salmo ele proporciona segurança para aqueles que se colocam sobre a vontade e sobre a proteção do Onipotente. E também eles buscam diariamente buscar a sua ou habitar na sua presença. Nós vemos isto, por exemplo, na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acha que o diabo recuou por Jesus citar um versículo bíblico? Jamais. O diabo, quando viu que Jesus usaria a palavra, ele também conhece a palavra. E olha o que ele diz um pouquinho mais para baixo, Mateus 4, versículos 6 e 7. Diz-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque também está escrito. Ou seja, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora ele vem da mesma maneira dizendo: também está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito e tomar-se-ão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Repare aqui que o próprio Satanás, ele cita o mesmo salmo que nós estamos falando, Salmo 91, 11 e 12. Olha o que está escrito lá. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra alguma. Satanás tentou empregar também a palavra de Deus para fazer com que Cristo viesse a se curvar diante dele. E às vezes nós também encontramos algumas pessoas descrentes que conhecem a Bíblia e tentam usar textos fora de contexto para tentar defender as suas teses ou a sua prática pecaminosa. Então o Salmo 91 aberto na tua casa não tem poder nenhum se ele não for aplicado, porque o diabo, nosso maior adversário, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e muito mais do que você. Ele conhece textos, contexto, versículo, capítulo. Me faz lembrar de um certo pastor que conta, dizendo que um dia foi pregar em uma igreja e ali o demônio se manifestou e de repente os irmãos reuniram-se em volta daquele endemoniado e um expulsava daqui, o outro gritava dali, nada do demônio sair. De repente foi lá um irmão, abriu a Bíblia e disse: espera aí que eu vou expulsar esse demônio, eu vou ler o Salmo 91. Ele citou todo o Salmo 91. Quando ele terminou de ler o último versículo do Salmo 91, o endemoniado olhou para aquele homem e disse: você quer que eu cite o 92? Ou seja, o diabo conhece a Bíblia mais do que nós, só que ele não obedece. É por isso, meu irmão, que a Bíblia não é um amuleto, você precisa obedecer. Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Nós temos em nossas mãos a palavra do Senhor, que é ela que vai reger a nossa vida, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer.
Mas para isso eu preciso ter conhecimento bíblico, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. Quantos crentes que nem a Bíblia carrega mais, quantos crentes que deixaram de ler a palavra do Senhor, e ela é o alimento que nós precisamos, é o alimento espiritual. Quantos já não têm mais vontade de ler a Bíblia fica empoeirada lá, quem sabe na sala, na prateleira da sala, na cômoda, muitas das vezes do quarto, e as pessoas não têm mais o hábito de ler. Estão se esfriando cada vez mais. Infelizmente, muitas pessoas que estão afastadas de Deus, como eu disse, usam versículos exilados ou fora, tirados do seu contexto, para defender as suas teses, a sua prática pecaminosa. E é o que nós temos visto, infelizmente, hoje. Por muitas pessoas não conhecerem a Bíblia, eles ficam até mesmo recuados ou acuados a tentar convencer o pecador dos seus pecados. E o crente precisa ter um conhecimento profundo sobre a palavra de Deus. Olha o que o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o conhecimento da palavra, o desejo de saber qual é a vontade de Deus, não estava preso simplesmente a um rolo ou a um papel escrito, não. Estava dentro do coração do salmista. É isso que nós precisamos ter, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que a palavra de Deus é a nossa espada. Estamos numa luta diária espiritualmente. Para vencer esta luta, nós temos que estar munido da palavra, que é a espada. Com certeza você já conversou com alguém ou já ouviu esta frase: fulano está daquele jeito, mas na verdade nós não podemos julgar, né? Nós não podemos julgar, porque quem somos nós para julgar? As pessoas usam este versículo tirado do seu contexto. Não tem nada a ver não julgar o capítulo 7 de Mateus. Vamos ler o texto e o contexto? Olha o que a Bíblia fala, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgareis, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Falando nisso, nós temos um vídeo aqui também sobre esse tema, julgamento hipócrita. Vou deixar lá na tela final, depois que você assistir esse vídeo, você pode clicar em cima e você vai ser direcionado. Aqui nós vamos explicar certinho o que é o julgamento do capítulo 7 de Mateus, julgamento hipócrita. Jesus aqui não está dizendo que nós não devemos julgar. Jesus está dizendo que nós não devemos aplicar o julgamento hipócrita. Qual é o julgamento hipócrita? É você ter uma trave no teu olho e querer tirar o argueiro do olho do irmão. É você ter, por exemplo, não estar com a tua vida correta e querer consertar a vida do outro. É isso aqui que Jesus está querendo ensinar aqui. Porque ele mesmo assim ensinou os discípulos, estavam pregando concernente a esta palavra, que o cristão tem que ter discernimento. O cristão precisa discernir aquele que é de Deus e aquele que não é. E como nós vamos fazer isso? Nós temos que julgar essas pessoas. E o próprio Jesus, um pouquinho para frente, em Mateus 7,15, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Ele está falando: cuidado com os falsos mestres. Então, como nós vamos descobrir quem é os falsos mestres? Através do julgamento. Mas qual é o julgamento? Será que é o julgamento de aparência? Ou será que é aquele julgamento hipócrita? Não. É o julgamento pela palavra de Deus. E o próprio Jesus disse que esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, nós vamos conhecer ele pelas obras. É aquele que prega muito bem, mas não vive o que prega. É aquele que fala muito bem, mas a vida é toda torta. É isso que o Senhor está condenando aqui. São pessoas que estão com a vida toda enrolada no pecado e aí querem olhar para o outro e dizer que o outro precisa consertar. É isso que o Senhor está cobrando. Então, mas não posso julgar. Eu posso. Se a minha vida estiver correta, se eu estiver em comunhão com Deus, se eu não estiver enrolado com o pecado, se nós estivermos com a nossa vida na presença de Deus, Deus também nos dará discernimento para nós sabermos aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. E como o próprio Jesus disse, pelo fruto vos conhecereis. Uma árvore boa não pode produzir mau fruto, e uma árvore má não pode produzir bons frutos.
E olha também o que o apóstolo João diz na sua primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então Deus nos deu o poder sim de julgar certas questões, para que nós venhamos não ser enganados por aquelas pessoas que dizem servir a Deus, dizem ter Deus, mas na verdade estão nas trevas, porque desobedecem à palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor ela tem um grande poder quando ela é aplicada. Um livro simplesmente aberto, ou uma Bíblia aberta em cima de uma estante, ou em cima de uma escrivania, ou até mesmo numa prateleira, não tem poder nenhum. Ou seja, o diabo não vai recuar porque a Bíblia está ali. Porque antes que a Bíblia fosse escrita, essa que nós temos hoje, o diabo já existia, já derrubava muita gente aí. Por isso, vamos observar o que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Somente desta maneira, quando o diabo chegar contra a tua vida e contra a tua casa, ele vai ver que no teu coração está a palavra de Deus. Aí você vai vencê-lo. Assim como Jesus o venceu pelo poder da palavra, não somente porque ele conhecia as escrituras, mas porque ele aplicava a palavra no coração dele. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Não esquece de deixar seu comentário e que Deus siga vos abençoando.